A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. O nosso Papo na Varanda de hoje é o de número 416. São 416 famílias que nós visitamos e cada um contou um pouco da sua história para esse registro que a gente faz em forma de áudio e vídeo para os nossos ouvintes e para a família, para aqueles que gostam desse trabalho que eu faço, não é? O nosso Papo na Varanda de hoje, aqui em Ampere, nós já gravamos com 130 famílias. Esse menino que está ao meu lado é o de número 131, que nós vamos conversar um pouco com ele, e faz algum tempo que já alguém me pediu que precisaria gravar um Papo na Varanda com o seu Benjamin Zborowski. E nós queremos dizer que o Papo na Varanda foi gravado no dia 17 de outubro, de 2025. Está indo para o ar nessa sexta-feira, dia 24, e nesse sábado, dia 25 de outubro. Tem o apoio do Jornal de Beltrão, que faz para nós uma divulgação da matéria, da foto dos nossos entrevistados. E tem também o apoio da Foto Arte, do meu amigo Alclésio Iannetti, que faz um trabalho, atendem festas e eventos. Eles revelam as fotos do seu celular para você guardar. Afinal de contas, colecione bons momentos. A Foto Arte está na Rua Maringá, que é a mesma rua da Prefeitura Municipal, abaixo do Banco do Brasil, e atende no telefone 99923 3096. Obrigado aí a Foto Arte, que é parceira do nosso Papo na Varanda. Muito bem, estou na casa do seu Benjamin Zborowski, que nasceu no dia 29 de março de 1945, 80 anos. Ele, casado com a dona Janete Bife, que nasceu no dia 23 de 11 de 1969. Bem, o seu Benjamin, a gente estava conversando antes da gravação, e eu conversava com ele um pouco sobre a vida dele. Ele foi viúvo por 2 vezes, o primeiro casamento com a Jane, um ano e pouco, seu Benjamin? Depois com a Adelaide, médica, ele casou em Pato Branco. E com a Adelaide, que é falecida também, ele teve 3 filhos. A Graziella, que mora em Campina Grande, na Paraíba, o Arthur, que mora em Florianópolis, e o Cássio, que mora em Florianópolis. Hoje, o seu Benjamin vive com a Janete, como eu já falei, há 32 anos. E a Janete tem um filho, e ela nos contava, tem um filho, que é o José Carlos, que mora na Austrália. E eles vivem muito bem. E eu começo especulando um pouco da vida do seu Benjamin, que já conheço há algum tempo. Nasceu aonde, seu Benjamin? Eu nasci no município chamado Gaurama, próximo de Erechim, no dia 29 de março de 45. Então hoje eu tenho 80 anos de idade. Como era o nome dos seus pais? Meus pais eram Vitório, Zborowski, e Clara. Quantos irmãos o senhor teve? Eu tenho 5 irmãos. 5. O senhor é o mais velho, mais novo? Não, eu sou o segundo. O segundo. O segundo. E eles sempre moraram por ali, o seu Vitório e a dona Clara, em Gaurama? Vieram dali? Qual é a origem da família Zborowski? Na verdade, o meu avô Zborowski, ele veio da Alemanha. O avô, por exemplo, parte materna, veio da Polônia. E eles, o meu pai e minha mãe, eles nasceram ali na região de Erechim, ali Baliza, Gaurama, e residiram no município de Getúlio Vargas, não sei bem até que ano, porque eles acabaram vindo para Ampere. Mas meu pai, ele já é falecido, mas ele viveu um bom tempo aqui em Ampere. Um bom tempo. Na linha França, né? Não, ele morava ali na linha Açari. No Açari. Ele tinha uma chácara ali, depois ele mudou-se para a cidade,
e ele era sogro do Marchiori, do Hildo, né? Sim. E ele acabou vindo, nos últimos tempos, morar ali no prédio do... Sim. Bom, e lá em Gaurama o senhor chegou a ir para a escola? Não em Gaurama, porque os meus pais, logo após, tinha o quê? 1, 2 anos de idade, eles vieram ali para o município de Getúlio Vargas, em Erebango, né? E meu pai, então, era agricultor. E como era costume, eu frequentei a escolinha primária ali, né? Sim. E logo em seguida, então, eu estava terminando o primário, eu fui para o internato, né? Irmãos Maristas, para Joaçaba, Santa Catarina. Depois de alguns anos para Getúlio Vargas. O senhor ficou no internato, o pensamento era ser padre? Qual é que era o pensamento do menino Benjamin? Na verdade, era uma congregação religiosa, Irmãos Maristas, mas eles tinham como missão se dedicarem ao magistério. Magistério. Educação do melhor nível, né? Eu nunca esqueço, né? Porque o que eu sou hoje, o que eu penso, enfim, eu devo a essa educação que eu recebi ali. Jamais poderia esquecer. Sou muito grato, né? E ali de Joaçaba... Quantos anos o senhor ficou lá nesse internato? Eu fiquei praticamente até os 18 anos. Até os 18 anos? Quase 19 anos, quando o exército me pegou. O senhor foi para o exército? Eu em 64... eu estava na cidade de Alegrete, prestando serviço militar no 12º Batalhão de Engenharia de Combate, assisti tudo o que aconteceu no Brasil naquele ano, 64, e fiz o curso de cabo, fui promovido, e após esse ano de prestação de serviço, eu optei por me desligar, embora... contrariando meu comandante, que fiz tudo que eu continuasse na vida militar. Então o senhor acompanha toda a história ali da Revolução de 64, do Brizola, do Jango, todo esse povo aí, o senhor acompanhou quando os militares tomaram o poder? Hélio, eu sou testemunha desse tempo. Eu poderia lhe dizer o seguinte, foi um ano duríssimo, porque o Brasil estava convulsionado, né? E houve esse levante militar, mas não foram os militares que desencadearam o golpe, ao contrário do que se diz. Na verdade, os militares foram chamados pela sociedade brasileira. E nós, estando no serviço militar, tínhamos que cumprir com o nosso dever. Preservar a democracia, defender a pátria, pegamos em armas. Eu até posso lhe confessar o seguinte... nós tínhamos uma ordem expressa de, por exemplo, encontrando Brizola ou tal, de fuzilá-lo. Sim, sempre. Por isso que ele saiu do Brasil. É essa a ordem. Mas, de qualquer forma, eu aprendi também muita coisa no Exército, né? Isso faz parte da experiência de vida, né? E eu guardo isso. Quando dei baixa, eu recebi um certificado de menção honrosa do Ministério da Guerra, que na época era Ministério da Guerra. Ministério da Guerra, isso mesmo. Guardo isso com carinho. Né? Bom, depois que o senhor saiu do Exército, quais foram os caminhos que o senhor tomou então? Bem, aí, veja bem, uma coisa curiosa. Eu tinha meu professor, no tempo da escolinha primária, que residia em 2 vizinhos. E os filhos dele, que também foram colegas de estudos e tal, estavam ali. E eu, por curiosidade e tal, eu tomei a iniciativa de vir a 2 vizinhos, né? Para conhecer, era o Paraná que prometia, o Paraná que está... Aí eu chegando em 2 vizinhos, meu Deus, o professor, o falecido Estevão, era meu segundo pai. Ele me queria muito bem, e aí ele fez um esforço para que eu ficasse em 2 vizinhos. Mas eu tinha que trabalhar, eu tinha que... Aí, na época, 2 vizinhos já era um município. Já se tratava de eleger o segundo prefeito,
Foi em 63, 67, 68. Foi em 65. 65. E aí, a Sociedade dos Vizinhos ali e tal, ela se movimentava para conseguir um ginásio, coisa que não existia, né? E aí eu chegando, tal, jovem, idealista e tal, logo me chamaram e me puseram um desafio. Nós precisamos criar um ginásio aqui em Dois Vizinhos. Mas como? Do zero? Porque é bom que se diga, naquela época, o sudoeste do Paraná era uma região de segundo plano para o governo do Estado. Exatamente. Né? Você não via a presença do Estado. Né, e tal. Porque já tinha acontecido em 57 a revolta. Né? Então, exato. Salceiros. Exato. Então, o que acontecia? Aí me chamaram, me propuseram, meu amigo, o desafio é esse, nós queremos criar um ginásio, mas não sabemos como, contamos contigo porque não há ninguém que possa nos assessorar, possa e tal. Eu não tinha experiência nessa área. Mas eu, voluntarioso e tal, mas eu vou encarar isso. Isso aí. Sem salário, sem promessa de não, eu fui franco, olha, eu me disponho, mas eu tenho que sobreviver, eu preciso de mínimo, né? Não, nisso a gente te garante. E ali eu abracei a causa, e naquela época existia o famoso exame de admissão ao ginásio, o que teria que ser feito. Aí eu fui providenciando tudo. Viajei diversas vezes a Curitiba para tratar desse assunto lá na Secretaria de Educação e tal, e eu contava com a ajuda de um deputado, né, que era aqui, que representava o Sudoeste. Arnaldo Busato? Exatamente, exatamente. Chegando em Curitiba, eu ia atrás dele, e ele abria as portas para mim. Aí eu ia fazer os contatos e toda aquela coisa e tal, e recebemos a licença para instalar o dito ginásio. Mas e aí? Como seria o corpo docente? Quem daria a aula? Exato. Aí outro desafio, aí eu fui a campo. Doutor, tinha 2 médicos lá, em 2 hospitais, né, diferentes. Eu convenci o doutor Gazali, Dois Vizinhos, para que ele fosse professor. Veja bem, convenci outro médico também para que fosse professor. Aí fui atrás de outras pessoas e tal, eu próprio dava aulas e eu era o secretário. E botamos a coisa para funcionar. Olha só. E hoje eu tenho ex-alunos meus que são médicos, engenheiro e tal, que foi uma semente, Hélio. Plantada ali. Eu não lucrei nada, na verdade, sabe, só ganhei experiência. Aí no ano de 65, eleições no próximo ano, os candidatos, o doutor Jaime Guzzo. Doutor Jaime Guzzo. Muito amigo. E ele me convocou. Minha mãe, conto contigo, vamos a Brasília, vamos trabalhar. E lá fomos à luta. Ele se elegeu. Sim. Eu até posso te contar alguns episódios, né, como era a época das eleições, o que se fazia, o que se deixava de fazer. Aquela campanha foi homérica, meu Deus do céu. Sertão, cidadezinha ali, 2 lados, né? Muito. Lembra quem era o adversário do Sr. Jaime? Eu lembro. Ele até mais tarde acabou se elegendo. Era comerciante, muito combativo, da UDN, enquanto que o Jaime Guzzo foi pelo PTB, né? E ele se elegeu. Foi o primeiro presidente da ANSOP. E o Jaime, até te conto o seguinte, no ano de 65 eu permaneci naquela atividade, mas também trabalhava no escritório de contabilidade, e à noite e tal, no ginásio, eu dava aula, enfim, era dia e noite correndo, né? E quando o Jaime se elege, né, ele me dizia, ó, vou trazer os correios para cá e você vai ser o agente. Então aguarde sua vez. Mas enquanto isso, o tempo foi passando. Em dezembro do ano de 1966, eu me encontrava tardinha, já véspera quase de Natal, no bar ali do Romancini, que era o encontro da Patota. Sim.
E nós estávamos conversando e eu já havia tomado uma decisão. Eu iria embora do Exílio, eu queria São Paulo. E sentados ali e tal, de repente alguém me bate assim nas costas e eu olho, era o Dr. Jaime Gusso. E ele me diz assim, Benjamin, é verdade, eu não acreditei. Você vai nos deixar? Digo, mas como assim? Vai para onde? Vou para São Paulo. Vai fazer o quê? Não, eu quero estudar, eu quero conhecer o mundo. Aí ele me disse, não, Benjamin, eu sou formado, sou advogado, porque minha família tinha recursos, eu estudei. Agora, trabalhar e estudar, você sabe o que isso, né? Digo, não, eu já tomei essa decisão e eu vou. Diz logo agora que em janeiro ia te nomear secretário das Finanças da Prefeitura. Digo, Jaime, eu te agradeço. Eu não quero. Eu já tomei essa decisão, né? E eu sinto essa necessidade. Eu quero ver o mundo de perto. E ele não concordou, ele me chamou, enfim, né? Mas é o que eu fiz. Tá certo. E eu fui para São Paulo. Foi para São Paulo? Foi. E lá fiquei uns anos, estudei, trabalhei. Na capital ou no capital? Na capital. Na capital. Quando foi início nos anos, deixa eu ver, 1970, né? E eu, em São Paulo, digo, agora eu vou ter que... Eu não quero ficar mais na capital, eu vou para o Paraná. E eu tinha uma namorada em Pato Branco, com a qual me casei mais tarde. Sim. Vim para Pato Branco, mas eu tinha que trabalhar. Vou fazer o quê? Aí eu lembrei, mas vou trabalhar onde? Naquela época não se tinha empregos assim, né? Eu pensei, digo, não, eu vou tentar a Copel. E anos atrás eu tinha feito um concurso na Copel, fui aprovado, mas não me interessei. Aí eu estava em Pato Branco e a namorada ali, digo, meu Deus, eu tenho que ter emprego. Eu tomei a decisão, vou para Curitiba, vou lá na Copel. Cheguei lá, conversei com o pessoal, aquela coisa, e eles abriram uma exceção. Nós podemos te colocar aí naquele concurso, sim, né? Sim. Só eu. Ia lá no Recursos Humanos. Se você passar, ótimo, né? Eu, vamos lá. Aí me colocaram a manhã inteira lá fazendo provas, etc e tal, e eu com o coração na mão, né? Eu tinha que ser aprovado. Ao final, eles abriram uma exceção, corrigiram tudo e disseram, olha, está aprovado. E havia uma vaga em Pato Branco. Retorne para Pato Branco, os resultados vão via malote, aquela época, né, e tal. Sim. E aí acabei ingressando na Copel. Até aconteceu o seguinte, em 1970, o sudoeste do Paraná vivia um problema, energia elétrica. Exatamente. E foi quando a Copel incorporou todos esses municípios aqui para o sistema dela, né? E aí eu fui convocado para assumir a agência de Realeza no ano de 1970, não lembro se é junho ou julho, quando nós assumimos tudo, Ampere, até Capanema, todos os 9 ou 10 municípios. E ali eu permaneci durante 1 ano e 10 meses, tudo concluído, reforma, tudo padronizado, retornei para Pato Branco. E fiquei na Copel por 15 anos. 15 anos na Copel. Bem, o senhor casou-se primeiro com essa namorada, a Jane Andreata. Uhum. E ela acabou falecendo. Depois o senhor casou com a Adelaide, do qual tem 3 filhos. Sim. Né? Hoje o senhor vive com a dona Janete. Uhum. O que aconteceu com a primeira esposa? Hélio, veja bem, como que é a vida, né? E ela tinha algum problema de saúde, a gente sabia. Mas naquela época, né? Eu sempre, não é que subestimei, né? Ninguém pode, né? Sim. Mas eu, enfim, acabei me casando com ela. Uhum. E são coisas da vida, né? Exato. E 1 ano e alguns meses de casados, aí a situação de saúde dela foi piorando, e ela era de uma família tradicional em Pato Branco, pressão da família e tal, tomei uma decisão, levei-a para Curitiba, lá consegui com o Dr. Machado, um grande
médico lá, conversei com ele e ele disse, eu vou descobrir o problema dela. E ele realmente descobriu, cirrose hepática. E aí eu digo, mas doutor, e daí? A minha é só transplante, naquela época nem se cogitava. E aí, 2, 3 meses depois ela faleceu. Faleceu. Depois o senhor casou com a dona É. Adelaide, então, que teve os 3 filhos daí. Certo. Isso. Também faleceu. Faleceu com câncer no pâncreas. O senhor teve os filhos lá em Pato Branco? Pato Branco. Pato Branco, a Grácia, a Graziela, o Arthur e o Cássio. E o senhor me contava também que o senhor resolveu de morar na Bolívia. Por que que o Benjamin Zborowski resolveu de morar na Bolívia? Essa é uma história interessante. À época, eu já tinha algumas terras, eu sempre tive alguma terrinha, né? E eu tinha alguns amigos brasileiros que estavam na Bolívia e me contavam maravilhas. Um futuro muito promissor. Terras baratas, férteis, tal. E eu achei que era uma oportunidade. Para lá eu fui 1, 2 vezes, conheci, gostei e investi dinheiro. Mas era mata virgem. E ali o investimento foi alto. E lá eu fiquei, logo no início, chegando lá, eu estando só, eu digo, morando lá na terra, eu digo, não, aqui eu moro sozinho. Aí eu já tinha conhecido ela, já estávamos, né? Então, voltei a Pato Branco e falei para ela, olha, mas querendo ou não querendo, porque eu sabia que o desafio era imenso, principalmente para ela, encarar aquela realidade. Exato. Era brutal. E aí eu cheguei, ela, claro, eu vou junto e tal. Eu disse, não, você não pode, você não está preparada, a coisa lá é brutal. Não, eu aguento, nossa, Itália era o que eu queria. Aí eu digo, não, então... Jogando verde para colher o maduro. Exato, eu não, né? Aí eu digo, não, então fechamos aí, seja o que Deus quiser. E eu tô lá, e ela batalhou, na verdade, eu vou te contar, é uma força. Né? Guerreira. É guerreira, essa é companheira. Que bom, que bom. E aí lá ficamos, plantando, eu em cima do trator dia e noite, e nós 100 empregados, nada, produzindo 10 mil sacos de soja, fora o girassol. Ela na plantadeira e eu no trator dia e noite. Decidimos voltar porque... Os filhos ficaram... Ficaram. A Graziela, o Arthur, estudando. O Cássio ficaram aqui no Brasil. Ficaram aqui estudando. Né? E lá nós na batalha. Aí quando no 4º ano, a Bolívia quebrou. Quebrou, literalmente. O Brasil tinha uma crise lá, então explodiu. Aí, se não bastasse, o que você produzia não pagava os custos, não é? Além disso, a Bolívia, aqueles partidos políticos lá, todos os revolucionários, tudo dava medo. Aprovaram uma lei de reforma agrária que previa o seguinte, de você ser obrigado a deixar a sua propriedade e receber uma indenização tão somente nas benfeitorias. Aí desanimou. Aí, por outro lado, a Janete também com o menino dela aqui no Brasil, preocupada, dizia, olha, aí fui pensando, colocando tudo no né? Digo, vamos embora para o Brasil. Vendi máquinas e tal, praticamente ninguém me pagou nada, até hoje. Era Santa Cruz de la Sierra. É Santa Cruz de la Sierra. Se bem que eu estava a 170 quilômetros de Santa Cruz em direção ao Brasil, né? Mas do nosso lado. E foi uma experiência, olha, eu perdi dinheiro, eu investi, etc. Mas eu voltei para o Brasil quebrado, literalmente. Com dinheiro para receber. Voltou para onde? O senhor já veio para Ampere? Voltei para Ampere. Para Ampere. No ano 2000 o senhor voltou para Ampere. Voltei para Ampere. Já tinha os seus pais que moravam aqui, a família morava aqui. Isso. Veio para essa terra abençoada. Exatamente. Veio morar onde aqui em Ampere? Eu comprei uma propriedade aqui na linha Biazin, né?
O senhor fazia vinho ali? Fazia... Não, eu não. E o que o senhor fazia que foi visitar uma vez o senhor lá? A gente tinha ali o quê? Era a produção de leite, essas coisas, né? Sim. E com dinheiro lá, por exemplo, algum dinheiro eu tinha, tal, consegui comprar essa propriedade. Eu poderia fazer qualquer outra coisa, mas eu achei por bem. Digo, não, eu não vou empreender nada por enquanto, eu quero ter primeiro um lugarzinho para que eu possa, né, me recachutar, né? Exato. E pegar uma terrinha ali. Recomeçar. É verdade, né? E olha, nós pouco a pouco fomos, né, progredindo, né, com trabalho, sabe como é que é? E aí a coisa evoluiu. Eu acho que tudo é válido, né, Hélio? Porque mesmo eu tendo aquela experiência na Bolívia, que não foi bem sucedida, não por culpa minha, né, mas por circunstâncias, né, adversas, né, então eu não me considerava fracassado. Foi uma experiência, né, e não baixei a cabeça. Exato. Não desisti. Né? Vamos lutar. Não é? Aí eu, veja bem, continuando nessa aí, eu fiquei aqui em Ampere até 4 anos e pouco atrás. Acabei vendendo ali e me mudei para o interior de Capanema. Ah, morou em Capanema também. Comprei uma área de terras lá, eu tinha minhas máquinas, enfim, mas eu não plantava mais lá em Capanema, arrendei. E lá eu comprei um barquinho de pesca. Quando me pediram para fazer um papo na varanda com o senhor morava em Capanema. Exato. Faz tempo que me pediram. É o Marcelo. Marcelo. E aí, nós estávamos os dois lá, mas não tínhamos basicamente uma atividade, apenas residindo. Um barquinho para pescar? Tinha motor e tal, a gente ensinava a companheira de pesca, ela e nós íamos. Rio Iguaçu? Capanema, Iguaçu, represa ali. E aí, nós tínhamos casa aqui e tal, já, né, prevendo talvez um retorno. E acabei conhecendo o Gelo, né, que você conhece. Geloar. Geloar. E aí, conversando, ele se interessou pela propriedade e tal, eu acabei fazendo um negócio, que eu recebi esse apartamento, um negócio, enfim, e retornamos para cá. Bom, foi uma opção, uma escolha. E por que Ampere? Olha, eu conheci Ampere, na época que eu estava na Copel. Sim. Quando eu vim aqui a primeira vez, porque veja bem, a Copel distribuía energia, mas não tinha banco, quem que cobraria as contas? Exato. Aí eu vim aqui fazer uma pesquisa para ver se a gente conseguia credenciar alguém, um comerciante. Chegando aqui, encontrei 3, 4 comerciantes, conversei e tal, nenhum se interessou. Eu já estava retornando para a Realeza, quando ali na saída eu vi ali um bar. Mas sabe uma coisa? Eu vou conversar aí com o cidadão. Foi quando eu conheci o Gervásio. Seu Gervásio, bar do Gervásio. Exatamente. Conversei com o Gervásio, contei a história, etc., propus e tal, e ele se interessou. Digo, então, você será credenciado. Você vai assim, assar, vai funcionar. E ele cobrou, mesmo não estando mais em Realeza, que eu voltei para Pato Branco, quando abriu o banco, né, o Banco do Estado, exato, aí ele passou para o Estado, mas ele fez esse trabalho. O que ele fazia, senhor? Era o correspondente da Copel? Exatamente, ele recebia as contas de energia. Aí depois do vencimento eu passava ali, fazia o encontro de contas e tal, pagava a comissão dele, e ele aumentava a sua freguesia. Já tinha os medidores, já saía a fatura? Tudo, nós entregamos as faturas diretamente aos consumidores, né? E esses, o local de pagamento, que nem hoje, né, credenciados, ele ia no bar, era credenciado, era tal, legalmente e tal, ele fazia a cobrança. E funcionava. Muito bem. 3 filhos, a Graziella, o Arthur e o Cássio. O que representam eles na sua vida? Não estão mais junto aqui em Ampere. A Grazi está na Paraíba, o Arthur e o Cássio em Florianópolis. Gostaria que o senhor falasse alguma coisa dos filhos. Hélio, veja bem, eu não sei, eu sou uma pessoa que eu vejo as coisas
às vezes, para um lado que pode até desagradar algumas pessoas, né? Filhos, para mim, é uma consequência, né? Na verdade, é bíblico, né? Crescer e multiplicar-vos, né? E eu, claro, casando metalo também era ter filhos, evidentemente. E tive esses 3 filhos, tal, mas eu sempre tinha em mente o seguinte: eu, na verdade, não quero ser o melhor paizão do mundo, né? Eu quero ser educador. Isso é um bom caminho. Eu quero, ou espero, que eles estejam preparados para ter vida própria. Exato. Nada daquela coisa de, sabe como hoje é tão comum? Eu quero que eles tenham vida própria, né? Claro que a gente ama os filhos, a gente deseja o bem deles, é uma coisa muito forte que marca a vida da gente, né? Mas eu mesmo eles estando longe, eles, veja bem, por essa independência que eles têm, eles não são muito apegados a mim. Não. Eles vivem a vida deles. Eles, eu tenho isso, encaro com maior naturalidade. Acho que eles... porque eu não posso obrigar ninguém, muito menos meus filhos, porque você está presente, você tem... Não! Tem que desejar o melhor para eles. Até eu tenho, para mim é o seguinte, eu tenho essa filosofia, né? Eu não quero depender de ninguém, Hélio, né? Mesmo na velhice, tanto quanto seja possível, eu não quero depender de ninguém, sabe? Porque depender é você perder, né, sua autonomia, enfim. Né? José Carlos é enteado, né? Enteado. Também, sim. Ele está na Austrália. Tá. O José Carlos é curioso. Nós, com a Janete morando aqui em Ampere, e ele lá com seus avós no interior de Pato Branco. E ele lá estudava, ele tal, quando ele tinha lá seus 11, 12 anos, né? Aí ele, mãe, eu não fico mais com os avós. Mas e você quer? Eu quero ir com vocês. Aí eu falei para a Janete, bom, ele quer vir para cá, mas não se preocupe. Eu vou pensar o que eu vou fazer. Aí eu falei para ele, prepara suas coisas que estão indo aí e eu vou trazê-lo para cá. E ele veio ali onde eu morava. Mas ao mesmo tempo, era janeiro, e eu fui falando para ele, né, nessa idade, 11, 12 anos, do quão seria importante que ele tivesse uma experiência, né, como eu tive, né, de um internato, ou uma formação. E lembrei do seminário. Mas ele, até então, ele não queria saber dessas coisas. Mas eu, de psicologia, fui desenvolvendo e tal, calcando na mente dele que era interessante, que era, olha, muito importante para a formação dele, etc e tal. Tomei a iniciativa, vem cá, vamos lá no seminário. Eu vou te apresentar lá, tal, tá. Aí conversei com o padre ali, o diretor do seminário, apresentei ele, contei. E aí contei da minha vida também, da minha formação para o diretor. Aí precisava de alguns documentos, carta lá do pároco lá de Pato Branco, com respeito ao menino, não sei o quê. Mas quando eu tive essa conversa ali e tal, ele disse, não, meu amigo, traga ele aqui para que fica uns dias aqui, já tudo ficou contornado, e ele ficou 2 anos aqui, no seminário. Depois foi... Nova Londrina? Ficou... Nova Londrina foi para São Paulo. Ficou mais tal. Quando finalmente ele diz, não é o que eu quero. Aí eu respeitei, não quero mais, como também me aconteceu, retorna para cá. Aí a gente foi, né, encaminhando ele um emprego, e entrou na faculdade, né? Mas eu sempre falava para ele também outra coisa. Eu, se fosse jovem, tanto que eu fui para São Paulo com essa ideia de ir embora do Brasil, já naquela época, eu pegava uma mochila e saía pelo mundão de Deus. Experiência, aprendi novos idiomas. Por exemplo, eu falo algumas línguas, né?
Então, eu via quão interessante seria, né, para desenvolvimento dele, conhecimento e tal. E eu sempre falava e tal. E ele... Marcava. E foi. E foi. Tomou uma decisão. Fogo de chão. Ele encarou o mundo. Já trabalhou em Portugal, na Arábia Saudita, em Dubai, enfim. Hoje está na E Austrália. hoje com a tecnologia, vocês conversam com ele por Todo dia. Todo dia. Depois nós vamos mandar esse papo na varanda para ele também. Mas vai ficar muito satisfeito. E vou mandar para Grazi, pro Arthur, para saber um pouco da história desse jovem de 80 anos. Não, ele é o seguinte, olha, veja bem, o que eu poderia lhe dizer? É como dizia o grande filósofo Sócrates, né? Tudo que eu sei é que não sei. Mas, na verdade, a gente tem objetivos da vida. Né? Você tem que ter um objetivo. Tem que ter objetivo, tem que ter meta. Tem que dar sentido à vida, né? Tem que lutar. Exatamente. Ali, não importa a idade. Né? Não importa a idade e não importa se a vida é uma ilusão. Mas você tem que ter uma história. Exatamente. Hélio, jovens que não constroem uma história de vida vão fracassar. Esse é o maior fracasso moral. Enfim, como você... Né? Então, hoje eu digo o seguinte, para mim não importa se na minha testa está escrito que eu valho R$5, se é $1 milhão, isso para mim não importa. Para mim importa contar histórias. E olha que eu tenho muitas. Tem muitas, olha, nós podemos gravar uns 3, 4 papos na varanda, eu chegando a 40 minutos, nem começou ainda. Eu teria, mas isso, desculpa, isso talvez até seja desnecessário. Tem que escrever um livro, seu Esvorácio, porque, vou deixar meu professor. Hélio, eu vejo uma coisa, falar da gente é meio complicado, sabe? Mas nós chegamos numa fase da nossa vida em que não vale a pena você guardar para si. Exato. Tanta experiência. Tem que compartilhar com alguém. Você tem que transmitir. Aí alguém diz, não, você é egoísta, você é isso, você quer... Não se trata disso. Serve de exemplo para outras pessoas. Eu penso que eu gosto muito de falar com jovens. Exato. Eu gosto dos jovens, porque eles ainda estão receptivos. Agora, você falar para idosos e tal, é perder tempo. Já foi criado num sistema, né? Não é? O senhor é católico? Hélio, veja bem. Ou é meio católico? É o seguinte, quando se fala de religião, é comum, né? As pessoas perguntarem, escuta, qual é a sua religião? Aí as pessoas assim prontamente, sou católico. Mas veja bem, a pergunta talvez seja diferente ser feita. Por que você é católico? Aí o que eles vão ter a responder? Não, veja bem, meu pai, minha mãe são católicos, meus avós eram católicos. Então quer dizer, você é católico, mas você não conhece, não é convicto, você simplesmente segue a tradição. Exato. Quer dizer, sem convicção. Porque hoje é tão comum, você fala com a pessoa, eu sou católico, mas em seguida ele acrescenta, não, olha, eu não sou muito de igreja, aquelas coisas, tal. Então não é. Verdade? É verdade. Eu, por exemplo, hoje, embora eu tenha formação religiosa, hoje eu sou sincero, eu não tenho religião. Não sou ateu, muito pelo contrário. Sim. O que eu falo para as pessoas? Religiões, porque religião vem de um termo latino, religare, um verbo latino, que quer dizer o quê? É conectar o indivíduo com Deus, é religar. A religião, sim, ela se preocupa com isso, de querer impor ou trazer a pessoa naquilo que ela acredita, nos seus dogmas, doutrinas, etc., que são seculares. Agora, eu estudei, por exemplo, tive esse privilégio e a curiosidade de estudar a origem de todas as religiões. E eu concluo que
que todas elas são invenção humana. Por quê? Elas não buscam a verdade. Então, se você confrontar tudo que uma determinada religião ensina, etc., eles não fecham com a verdade. Até porque, eu não sei se você sabe, existe no nosso planeta 400 mil religiões ditas cristãs. E aí a pergunta, qual é a verdadeira? Não te deixa? Deixa meio, exato. Então, quando você usa dessa franqueza, porque tem que ter coragem de dizer isso. Porque, na verdade, a maioria das pessoas, elas seguem uma determinada religião. Então, todo dia a vizinha ali falando que a Janete ia à missa com ela. E ela falando, por que você vai à missa, por que você tem uma religião? E eu ali falei, por medo. Vão por medo, porque nos ensinaram que se nós não seguirmos por esse caminho, não obedecemos isso, tal, nós iremos para o inferno. A condenação eterna. Cara, Hélio, sou sincero, a filosofia, né, eu gosto muito de filosofia, então eu sigo muito o Spinoza, que ele é judeu, mas um grande filósofo, em que ele perseguia a verdade. E ele dizia o seguinte, para mim, a natureza e Deus é a mesma coisa, a essência da verdade. Né? Então, é preciso refletir muito, né? Não basta, né? Porque a fé nos move e tal, é porque a fé, tudo depende da fé, mas nós somos feitos de carne e osso, somos frágeis, somos ignorantes, né? Somos mortais. E muitas vezes ficamos aprisionados com falsas crenças, levados, né, por pessoas, muitas vezes, veja o que acontece hoje no mundo da religião, né? Quanta exploração da boa-fé. Guerra, inclusive. Não é? Guerra. Guerra. Quantos milhões morreram de perseguições, muito sangue, por causa de Deus, e aí, não, fica difícil, né? Muito bem, olha, esse Papo na Varanda, eu queria agradecer ao professor Marcelo Dallazen, que já faz muito tempo que o senhor morava em Capanema. Você tem que fazer com o senhor Benjamin, que ele tem muitas histórias. E nós podíamos gravar vários. Inclusive eu sugeri para ele para escrever um livro, né? Sobre todas essas histórias que ele tem para contar para a gente. Mas antes de encerrar, eu pergunto, o senhor é feliz? Hélio, sim. Sim. Tem boa saúde? Eu posso dizer que sim. Né? Porque torce para algum time? Internacional. Internacional. Estou sofrendo um pouco. Está sofrendo um pouco aí. Tá bom. E o que dizer da esposa, que está com o senhor há 32 anos? Olha, são coisas da vida, né? Porque quando falam, né, da minha cara metade, eu não acredito muito nisso. Né? Eu não acredito muito. Eu acredito, por exemplo, no compromisso que a gente assume, nas nossas atitudes e naquilo que nós fazemos no dia a dia. Se hoje está bom, provavelmente amanhã será bom. Não é? Não é jogar lá para o futuro. Exato. Sem falsas expectativas. Não exigir... Um dia de cada vez. Exato. É tão simples. Não é? Exato. Eu acho que é simples. Tá bom, seu Benjamin. Ele disse que gosta de música gaúcha. O senhor tem muitas histórias, viu? Tem que escrever um livro aí. Não é, seu Benjamin? Já que o senhor mora aqui na cidade, no apartamento, tem uma mesa bonita aqui, um bom apartamento, começar a escrever e pegar um jornalista aí para ficar registrado. Tem meu livro com 200 e poucas páginas que eu quis também fazer um registro, porque a gente também, né? Eu já estou com 71, né? Estou perto dos 80 e vou chegar, se Deus quiser, vamos chegar nos 90, né? O meu pai foi para 94, né? O meu pai também. O importante é viver bem todos os dias, não é verdade? Simples. E o senhor gosta de música gaúcha, me diz que gosta do José Mendes e tal, Teixeirinha, sua esposa falava de Teixeirinha, Gildo de Freitas, e a gente escolheu uma música do Porca Véia aqui, que é a Castração a Pialo. Muito bom, muito bom. Ele até é engraçado, quando eu era menino e estava no internato, nós éramos levados a uma sala, lá tinha um toca-disco, e lá punham discos de música erudita,
clássica, botavam um Mozart, um Beethoven e tal. E a gente ali, eu odiava aquilo lá. Eu não via, meu Deus, uma ópera, enfim, uma sinfonia, eu detestava. Mas eu queria que pusessem lá os irmãos Bertucci, mas lá não dava. Mais tarde, hoje eu tenho coleções completas de música clássica erudita, tenho até hoje. Adoro música clássica, mas tive que aprender a gostar. Mas, como eu disse, o gosto musical é variável, né? Eu, sendo gaúcho, morando aqui no Paraná e nessa cultura e tal, não há como, né, não abraçar, né? Exato. Os nossos expoentes aí, né? Muito obrigado, seu Benjamin, por nos contar um tiquinho da sua história para nós e para os nossos ouvintes e para aqueles que se acompanham através das redes sociais também. Hélio, para mim, o meu amigo Marcelo que me falava desse seu programa, e eu o conheço há muitos anos, Hélio, e sei, certo, da sua presença aqui na sociedade, o trabalho que se desenvolve, né? Você tem muito prestígio, não só no município como na região, né? É preciso enaltecer, né? Então você tem todo o mérito para o trabalho que se desenvolve. Graças aos amigos que nos apoiam também, né? Então, a gente tem que registrar isso, né? Então, o fato de você vir aqui na minha casa e esse trabalho, eu espero que lhe sirva para alguma coisa. E grato por isso, e votos que continue, né, nesse mesmo, né, nessa luta, esse caminho, né? Clareando as mentes, divertindo, enfim, porque o que importa no fundo é isso, né? É marcarmos presença nesse mundinho de Deus. A música eu vou mudar, que vamos tocar Lembrança, já que estamos recordando Lembrança do Porca Véia, Maurício, né? Oferecer para os amigos do seu Benjamin Zborowski e família, né? Muito boa. Então tá bom, meus amigos. Agradeço ao Maurício Menin, que é o nosso produtor, toda a nossa equipe, o Zelírio, todo o pessoal que ajuda eu a produzir, porque ninguém faz nada sozinho, né, seu Zborowski? Agradeço. Imagino, sem a sua presença não daria. Não daria. Agradeço a sua esposa, a Janete, que não quis falar aqui, mas acompanhou toda a história aí, né? E agradeço aos nossos ouvintes. Deixamos então Lembrança com Porca Véia, homenagem a todos os gaúchos e gaúchas que nos acompanham, né? E muito obrigado de coração por o senhor contar um pouquinho da história. Valeu? Mais uma vez te agradeço, velho. Muito bem. Lembrança, Porca Véia, um abraço, bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Quando as almas perdidas se encontram, machucadas pelo desprazer, um aceno, um riso apenas, a vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, rebenqueados pelo dia a dia, já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Esta tarde morena, quando o sol despacito se vai, as lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai.
Uruguai. E as guitarras eternas cigarras entre as flores dos velhos ipês, sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. Sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. Esta tarde morena, quando o sol despacito se vai, as lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai. E as guitarras eternas cigarras entre as flores dos velhos ipês, sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. Sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.